Dando então aí sequência à taxa de carregamento, vou falar só uma coisa que é muito importante, eu esqueci no outro slide, anota isso aí, tá? Essa taxa ela pode variar em função da permanência no plano. Como assim, Wallace? Vou explicar. Da permanência do plano. Esqueci de colocar isso aqui na outra aula. Como assim? Imagine, por exemplo, aqui que eu tenho uma tabela aqui, ó. Essa tabela ela vai ter 3 linhas aqui, ó. Só uma suposição, tá? Você ficou de 0 a 10 anos. Você vai pagar uma taxa de carregamento de 5%. De 10 a 20 anos, você vai pagar uma taxa de carregamento de 3%. E acima de 20 anos, você vai pagar uma taxa de carregamento de 1,5%. Então, ela pode variar em função da permanência no plano. Você começa, às vezes, pagando uma taxa alta. Se você vai ficando mais tempo, ele vai diminuindo. Para que isso? Para você não mandar o dinheiro para outra instituição. Às vezes, você mandou para outra, você vai ter que começar lá do início, tá? E aí, ele, às vezes, consegue ajustar ali e fazer com que realmente você tenha o benefício de ir deduzindo, né? Vamos supor que o mercado está nessas duas taxas aqui, ó. O mercado está trabalhando com essas duas taxas. Você pode chegar a uma taxa que é muito inferior àquela que você pagaria aqui no mercado. E, consequentemente, você não migra o plano porque acredita que isso seja uma vantagem tributária. Beleza? Então, continuando aqui, muito importante, né? No mercado, há 3 formas de taxa de carregamento dependendo do plano contratado. Então, quais são as 3 taxas? Pode ter taxa de carregamento antecipada, pode ter taxa de carregamento postecipada e pode ter taxa de carregamento híbrida. Eu vou explicar para vocês isso que é muito importante para a gente não errar uma questão que é pegadinha imensa na prova. Então, antecipada, incide no momento do aporte, passa a marcar texto. Que é assim, como assim incide no momento do aporte? O cara foi lá, foi o exemplo da aula passada. O cara aplicou R$100. Se a taxa de carregamento for 5%, ou seja, vai entrar para o plano só 95%. Então, no momento do aporte, ou seja, ela está sendo antecipada. Antes de entrar, já antecipa essa taxa, tá? Essa taxa é decrescente em função do valor do aporte do montante acumulado. Ou seja, quanto maior o valor do aporte ou quanto maior o montante acumulado, menor será a taxa de carregamento antecipada, né? Visão um pouco de mercado. Mas taxa de carregamento nada mais é do que aqui ela ser cobrada no momento do aporte, ou seja, antes do dinheiro entrar, já cobrou. Por isso é antecipado. Beleza? Agora vamos para o postecipado, que tem uma grande pegadinha de prova. Incide somente, passa a marcar texto, em caso de portabilidade ou resgate. Portabilidade a gente vai falar, é como, por exemplo, você tirar da instituição A e passar para B. Pode fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu não quero focar isso agora, eu quero focar na parte de resgate, tá? Então imagine o seguinte, ó. Imagina que você está contribuindo e você não pagou taxa de carregamento. Imagine lá, os R$100 que você aplicou está entrando. Olha aí que beleza. Você foi lá e aplicou R$100. Esses R$100 que você aplicou, ele entrou. Por quê? Porque não cobrou taxa de carregamento. Esses R$100 você foi aplicando por 10 meses. Quanto que deu de rendimento? Quanto que deu de aplicação? Deu R$1.000. Beleza? Então, ó, você foi lá e aplicou R$100. Aplicou por 10 meses, deu os R$1.000. E teve de lucro aqui, esses R$1.000, deu de lucro aqui R$100. Beleza? Deu 10% de retorno. Então, você aplicou 10 mil, show de bola. E na hora de tirar lá, você teve R$100, daria ali 1.100 o total. Só que agora você vai pagar a taxa de carregamento, só que você vai pagar ela postecipada, você vai pagar ela na saída. E aí que tá, porque é importante, eu falei para vocês que não paga sobre o rendimento. O que aconteceu? O cara teve uma aplicação e teve o lucro. Na aplicação não foi R$1.000, então vai cobrar 5% dessa taxa de carregamento. Quanto que seria? Igual o exemplo de cima, 5% cobraria o valor de R$50. Então R$50 é que seria o quê? Taxa de carregamento. Só que ao invés de cobrar quando o cara estava contribuindo, pagou quando o cara resgatou. Só que pagou somente sobre o que ele aplicou. Tá vendo que na hora que ele resgatou ele teve 1.100? 1.000 que ele aplicou e 100 que rendeu? Ele vai pagar a taxa somente sobre os R$1.000. Por quê? Porque ele só paga sobre a contribuição, nunca sobre os lucros, tá? Só que nesse caso ela é postecipada porque ela é cobrada no final. Beleza? Continuando. Ela é decrescente em função do tempo de permanência no plano, podendo chegar a 0. Ou seja, quanto
maior o tempo de permanência, menor será a taxa. Bem tranquilo aqui também, né, a análise de mercado. E ela pode ser híbrida. Como assim ser híbrida? A cobrança ocorre tanto na entrada, ou seja, ela ocorre aqui 2% na entrada, um exemplo, tá? No ingresso dos aportes aos planos, então você colocou R$100, descontou 2, entrou só 98, quanto na saída. E aí na saída ela vai lá e pega mais 3%. Beleza? Totalizando 5, né? Na ocorrência de resgate ou portabilidade. Como você pode ver, existe produto que instigam a cobrança dessa taxa após certo tempo de aplicação, ou seja, zero a taxa, né? Outros atrelam esse percentual ao saldo investido. Quanto maior o volume aplicado, menor a taxa. Se você tiver um volume, aí vai ser isso aqui, ó. Vamos supor, você tem um volume aqui até 100 mil. Você vai pagar 5%. De 100 a 500 mil, um exemplo, você vai pagar 3%. Acima de 500 mil, você paga 1,5%. Pode ser também, né? Ou, é o que está falando. Outros atrelam esse percentual ao saldo investido. Quanto maior o volume aplicado, aqui, ó, maior, 500 mil, menor a taxa de 1,5%. Então, ó, essa taxa para cá, essa taxa para cá, essa para cá. Beleza? Nos dois casos, não deixe de pesquisar antes de escolher seu plano de previdência. Tá? Então, é importante. Taxa de carregamento pode ser cobrada de 3 formas. Antecipada. O que é antecipada? No momento que você está aportando, já está tirando dinheiro, ela antecipa antes do dinheiro entrar, já cobrou. Pode ser postecipada, entra com o dinheiro total. Na hora de sair, cobra a taxa. Porém, essa taxa é cobrada somente sobre o quê? Sobre a contribuição, ou seja, sobre o valor que foi aplicado. E ela pode ser híbrida. Cobra um pouquinho na entrada e cobra um pouquinho na saída. Essas são as 3 formas de se cobrar taxa de carregamento. E é muito importante para a sua prova. E eu espero você na próxima aula.